Olá, começa agora o programa Trabalhador em Foco, esse programa que é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis, através da união de diversos sindicatos que fazem com que eu tenha oportunidade de levar para você aí de casa informações precisas e relevantes sobre o dia a dia de todos nós trabalhadores. Muito mais que trabalhadores cidadãos que fazem parte da sociedade. E enquanto sociedade, a gente precisa entender que quando eu tomo uma decisão, eu posso de alguma forma estar afetando a vida do outro. Na verdade, eu estou afetando. E aí, eu tenho o prazer de mais uma vez conversar com o Dr. Roberto Aldir, que é médico pediatra, e a gente vai falar sobre vacina. Não, a gente não vai falar de Covid-19. A gente vai falar de uma coisa que a gente já deveria ter entendido, mas parece que voltamos um pouco no tempo. Seja muito bem-vindo, doutor Roberto. Prazer conversar novamente com você. Obrigado pelo convite. Estou aqui à disposição para a gente tentar falar um pouco, trocar umas ideias sobre o mundo da vacina. A gente vai falar de vacina da poliomielite, mas para a gente entender um pouquinho disso, eu queria que você rapidamente relembrasse para as pessoas o que são as vacinas, como é que elas foram criadas. Bom, na verdade, a vacina é um produto, né? Uma substância, um antígeno, que quando ela é inserida no nosso organismo, ela estimula o nosso sistema imunológico para produzir anticorpo contra uma determinada doença, contra um determinado micro-organismo. Normalmente são partículas de um micro-organismo que você injeta no nosso organismo, para o nosso organismo fazer o trabalho de produzir o anticorpo, né? Ela é como se ela estivesse induzindo uma doença de uma forma branda para você se proteger para essa doença, né? Seria mais ou menos isso que é a vacina, né? É para E o como é que corpo ela... conhecer aquela coisa. Desculpa, eu não entendi. É para o corpo conhecer Exatamente. aquela doença. Para quando você for agredido realmente pela doença, o teu organismo está preparado para combater aquela doença. Seria mais ou menos isso, de uma forma mais fácil de entendimento, né? Perfeito. Quando a primeira vacina foi criada? A primeira vacina que foi criada já tem bastante tempo. Foi Milton Genes lá no século XIX, né? Foi uma coisa assim que já tem muito tempo, entendeu? Então, assim, Estamos em 2020, estamos no século é, 21. Então, a gente está que falando ele de muito tempo inventou a mesmo. vacina, o Milton Genes, né? Que ele foi um dos responsáveis pela criação da vacina, e ele inoculou placenta de uma vaca que estava contaminada com o vírus da varíola, que passou para uma pessoa e conseguiu aí salvar as pessoas, e foi daí que começou o mundo das vacinas, né? A criação das vacinas é um processo que você me perguntou, né? Como é que as vacinas são criadas, né? Isso. Como é que é? Isso é um processo bastante complicado. Vou tentar explicar de uma maneira mais sucinta, né? A gente consideraria a fase um seria a fase que você desenvolveria dentro de um laboratório a produção da vacina, né? Você é, é, dependendo, usando algumas técnicas, usando algumas substâncias para você produzir a vacina. Depois que essa vacina ela é produzida, ela vai ser testada com um número pequeno de pessoas, que seria a fase 2, né? Que essas pessoas normalmente são voluntárias, Uhum. nessa fase a gente usa pessoas jovens, normalmente jovens e com bom estado de saúde, e você vai avaliar, na verdade, a eficácia e a segurança dessas vacinas. Tá? Passando essa fase, você vai para a fase 3, que aí você vai testar isso em centenas de pessoas. Né? A gente passa de poucas pessoas para centenas de pessoas, e aí, normalmente, você já começa a fazer uma avaliação de um grupo de pessoas que foi vacinada e um grupo de pessoas que não foi vacinada. Você usa um placebo, usa uma substância que não é a vacina, para você ver o que acontece nas pessoas que tomaram a vacina e nas pessoas que não tomaram a vacina. E você continua avaliando eficácia, avalia segurança, produção de anticorpo, a proteção que essa vacina vai conferir. E aí, depois dessa fase, você vai passar para a fase 4, que aí são milhares de pessoas, normalmente espalhadas pelo mundo inteiro, e aí você vai tentar usar essa vacina nos grupos etários que você gostaria de usar.
Na verdade, essa fase você testa em vários grupos etários, em criança, em adulto, em jovem, em adulto, e aí Uhum. você sempre fazendo essa avaliação com um grupo que é com a vacina e o outro grupo que não é vacinado. Na verdade, uma coisa importante que nem a pessoa, nem o voluntário, ele vai saber se tomou a vacina ou o placebo. E Perfeito. a pessoa que está estudando, ela também não vai saber se foi o placebo ou se foi a vacina que tomou. Né? Então, ele vai ser dessa forma que vai ser, normalmente é assim que as vacinas são produzidas. Né? Eu acho que vale a pena a gente fazer uma ressalvazinha aqui, porque isso que se criou muita polêmica em relação na vacinação do Covid, Sim. porque acreditava, pô, nunca se conseguiu fazer uma vacina tão rápido, é, como é que pode isso? Se pulou fase, se deixou de fazer algumas coisas que foram feitas em outras, isso foi muito falado na época, né? Sim, sim. Na verdade, a resposta continua sendo a mesma. Não, não foram puladas nenhuma fase. Todas as fases foram feitas, só que foram feitas de uma forma mais rápida devido à emergência que nós vivíamos no momento, e Verdade. você precisava de uma vacina com maior rapidez. Então, nenhuma fase foi deixada de ser feita, não foi deixada para trás, todas foram feitas, só que com um intervalo um pouco menor, para você poder produzir uma vacina com mais rapidez. E a gente tem muito que agradecer, a humanidade tem muito que agradecer por isso. Né? Depois a gente até vai comentar um pouquinho sobre isso mais na frente. Perfeito. Quando você fala que a humanidade tem muito que agradecer, e aí eu acho que é o momento certo de perguntar assim, na sua avaliação como médico pediatra e que atua cotidianamente com vacinas para múltiplas patologias, de que forma que se a gente não tivesse vacina até hoje, o que isso impactaria na nossa sociedade? Essa pergunta é ótima, né? Porque, na verdade, eu acho que a criação da vacina, ela revolucionou, ela mudou a humanidade. Eu considero uma das maiores criações do homem, né? E isso mudou absurdamente a nossa relação com doenças, por exemplo, e com morte, né? Se a gente for lembrar, por exemplo, da varíola, né, que é uma doença que a gente hoje considera como erradicada, na década de 80 a varíola foi erradicada. Então, assim, a gente teve 80 anos no século XX, e esses 80 anos que a vacina não, que a gente não tinha, em pouco tempo, a vacina é mais antiga. Mas nesses 80 anos que a gente ficou, que a vacina, que a doença ainda existia, que não foi erradicada, morreram 300 milhões de pessoas no mundo. Isso é um De absurdo. Isso é varíola. morreram 300 milhões de pessoas que, com a erradicação da doença, você não tem mais essas mortes. Então, assim, a vacina da varíola, ela mostra quão importante é o que é a vacina, né? Se a gente for considerar o número de mortes, vamos falar um pouco antes da Covid, que eu acho que é interessante a gente falar isso. Morria por ano, quer dizer, perdão, a vacina, as vacinas, elas evitavam de 2 a 3 milhões de mortes por ano. Ó, agora um número bom. Muito bom. Que Isso, eu estou falando assusta. isso Estamos pré-Covid, falando de um tá? número absurdo de gente que não morre mais por Exatamente. conta de vacina. Morria de 2 a 3 milhões de pessoas por ano. Isso significa que morria 4 pessoas por minuto. E isso equivale a uma economia de 250 milhões por dia. Uma economia de 250 milhões por dia. Porque se a pessoa fica doente, ela gasta. Então, assim, Sim, é uma economia, as vacinas, elas representam uma economia de 250 milhões por dia. E saiu agora recente. maravilhoso. Aí tem um outro dado importante também, que a gente só se surpreende com esses dados, né? Porque hoje a gente também ainda está vivendo com o Covid uma certa hesitação em vacinar. Não Sim, é? Tem muita hesitação em relação à vacinação com o Covid, principalmente em crianças. E é importante as pessoas tomarem as vacinas, tanto em qualquer faixa etária que ela já está liberada. A vacina do Covid, era essa, eu acho que é super importante de se dizer, que ela evitou 20 milhões de mortes. A vacina do Covid, a vacinação do Covid, quando ela começou a ser feita, ela evitou 20 milhões de mortes no mundo. Isso é um número absurdo, né? E eu estou falando de uma coisa que aconteceu, que se a gente não agora. tivesse a vacina, a gente estaria vivendo ainda aqui. Só para lembrar que no Brasil a gente teve em torno de 670 mil mortes. Então, assim, hoje a gente já está. A gente ainda tem que lembrar que a pandemia ainda não acabou, a doença está sob um certo controle,
mas se a gente não tivesse a vacina, estariam morrendo em torno de 20 milhões de pessoas por ano no mundo. Então, acho que só esses dados mostram o que a vacina é importante, o que ela representa, qual a importância disso para a saúde. Adorei esses números porque eu tenho um número na cabeça que é muito básico, que é a questão do saneamento básico. Se toda casa, ou cada real investido em saneamento básico, resulta em R$ 4 de economia na saúde no Brasil. E é uma questão que já deveria ser tão entendida por quem gasta esse dinheiro. Se você gasta R$ 1 aqui, você economiza 4 ali. É. E a gente está falando de saneamento básico. A gente está falando lá do início da civilização, de você ter o seu xixi, o seu cocô indo para o lugar certo e não caindo no rio atrás da sua casa. E aí a gente está falando que a gente ainda peca nessas coisas básicas. O saneamento básico, já diz o nome, e a vacinação, que é básica. E aí, a gente vem para um momento que me assusta enquanto cidadã, que é todo dia ligar a televisão na grande imprensa e ver assim: o nosso país não está vacinando as crianças para poliomielite. E aí, como o senhor é médico pediatra, queria que explicasse para quem não viu crianças com poliomielite o que é essa doença, o quanto ela é complexa, como é que ela é transmitida, porque a gente fala da vacina. Legal, vamos falar que é importante vacinar. Mas se não vacinar e se pegar essa doença, o que pode acontecer com essa criancinha que você ama? Acabou de parir, deve amar, não é, doutor? Conta pra Verdade. gente o que é essa doença que pais e responsáveis legais estão colocando em risco seus filhos ao escolherem não levar para vacinação. Bom, a poliomielite ela é uma doença infecto-contagiosa de extrema contagiosidade causada por um vírus chamado poliovírus. Tá? Na verdade, existem três tipos, poliovírus 1, tipo 2 e o tipo 3. O tipo 2 praticamente já está erradicado. A gente precisava erradicar o 1 e o 3. Tá? E ela é uma doença que ela se apresenta com um quadro como uma virose mesmo. Né? Ela pode dar febre, pode dar vômito, ela pode dar dor de cabeça, pode dar dor muscular, pode dar uma rigidez de nuca. Enfim, mas o grande problema do poliovírus é que ele leva a uma paralisia flácida, principalmente em membros inferiores. Ela pode acometer outros grupos musculares, ela pode acometer região do braço, ela pode acometer a parte respiratória, que na década de 60, de 50 e 60, morria-se muita gente por falência respiratória. Né? Tem fotos, quem for procurar aí vai ver aqueles pulmões de ferro, né? Que as pessoas ficavam naquela máquina e não tinham como respirar, e a chance de óbito era absurda. Né? E as sequelas. Né? Assim, eu, como médico, eu nunca tratei uma criança com poliomielite. Olha, Mas eu fui criança e vi crianças, colegas. Eu lembro muito de uma menina que era minha colega de infância e ela teve paralisia infantil, porque não tinha paralisia vacina, infantil. né? A vacina da polio, vamos voltando à doença, continuar falando sobre a doença, ela é uma doença que ela até evolui dessa forma. Então, assim, quando ela fica de uma forma só com tosse, narizinho escorrendo e febre, uma dorzinha de cabeça, ok, mas ela tem uma chance de evoluir para paralisia flácida. Então, assim, é uma doença que não tem tratamento. Quando chega ao momento de paralisia de membros ou da parte respiratória ou em outro grupo muscular, Não não tem existe tratamento. tratamento. Não tem tratamento. E aí a gente vai ter uma pessoa com sequela. Ela não vai conseguir andar, ou ela vai morrer por falência respiratória, ou ela vai ter dificuldade para mexer o braço, enfim. Ou ela vai ficar paralítica das duas pernas, que também pode acontecer, ou de uma perna só, enfim. É uma doença que tem uma importância, assim, em termos de saúde pública, impressionante, é uma coisa absurda, né? É um risco fora do normal, é uma coisa absurda, é absurdo isso. A gente falar desse tipo de coisa, né? Você que é médico nunca atendeu um paciente com poliomielite, mas se lembra de uma colega, né, que Eu teve. era pequenininho quando eu Era vi. pequeno. Eu nunca vi ninguém, né, no estágio de adquirir a doença Não. doente. Aí tem. Mas o meu irmão teve,
poliomielite. O meu irmão, biológico, muito mais velho que eu, meu irmão já é falecido, ele teve paralisia infantil quando era criança. Nossa diferença de idade é mais ou menos 40 e poucos, 50 e poucos anos, porque eu sou filha, tipo, 40 anos. Eu sou a filha temporão e tal, então o Carlinhos era muito mais velho do que eu. E o meu irmão tinha uma deficiência. Ele tinha uma perna menor que a outra, ele tinha dificuldade de andar, ele tinha questões de cognitivas que hoje eu já consigo identificar, além do fato dele sempre se sentir, como ele era PDC, PCD, né, pessoa com deficiência, ele tinha aquela coisa de uma geração que não entendia a deficiência. Então, sofreu muito preconceito, até próprio. Então, quando eu venho falar de poliomielite, eu me incomodo pessoalmente, porque eu sei a dor que é ter um irmão que teve polio. E isso é muito complexo, porque é um processo de escolha, né, doutor? Levar ou não a criança para vacinar. Bom, bom, isso aí acho que a gente vai comentar um pouquinho mais na frente, mas, assim, em relação a pólio, você falou do seu irmão, né? O último caso de pólio que a gente teve aqui no Brasil, por isso que eu me formei já tem bastante tempo, mas paciente mesmo com pólio eu não peguei. Porque o Uhum, último caso de pólio que a gente teve no Brasil foi em 1989. Nas Américas foi em 91, eu não lembro em qual país foi. Mas a gente recebeu o selo de erradicação da doença exato. em 1994. Então, de 94 até hoje, a gente ainda não teve nenhum caso de pólio de vírus selvagem aqui no Brasil. E a gente quer continuar assim. É nosso ideal que nós continuemos dessa maneira sem ter a pólio. A pólio, ela é uma doença endêmica, ela não é, o vírus não acabou no mundo, ele ainda existe. Por isso nós temos que tomar cuidado e por isso que a gente tem que ter coberturas vacinais muito elevadas. A gente precisa ter cobertura de pólio, como de outras vacinas, acima de 96%. E a gente não consegue isso. A gente hoje está patinando em vacinação, né? Então, lembrando que a gente tem no mundo 3 países que que a doença é endêmica, que é o Afeganistão, o Paquistão e a Nigéria. Eles têm a pólio de forma endêmica lá. E a gente só vai resolver nosso problema no Brasil e no mundo se a gente tiver coberturas acima de 96%. A gente hoje, no Brasil, tem uma cobertura muito baixa, tá? Que não chega a 60%. Tem municípios que não chegam a 50%. Então, a gente precisa ter uma cobertura vacinal melhor. Então, esse é um trabalho que tem que ser feito para a gente poder melhorar isso. A gente vai discutir isso um pouquinho mais na frente sobre esse trabalho, né? O que eu acho que um outro número que também é impactante, eu acho que vale a pena a gente já comentar sobre isso, Sim. que se a polio for reintroduzida no mundo, a gente espera ter 200 mil casos de polio por ano. 200 mil casos de poliomielite por ano. Olha o que significa isso. São 200 mil crianças comprometidas. Então, a gente tem que lembrar que isso não é um número baixo. 200 mil pessoas por ano comprometidas com pólio, sem poder andar, com dificuldade para se locomover. Então, eu acho que a gente precisa falar dessa forma para as pessoas poderem realmente entender a necessidade da vacinação. Entendeu? Então, assim, a gente só tem uma saída contra a polio, que é a vacina. Então, não temos outra ferramenta. Não existe tratamento para isso. A gente precisa tomar a vacina. Entendeu? Então, acho que é mais ou menos por aí que a gente precisa Entender. falar sobre isso. Quando a gente fala da vacina da polio, a gente está falando de uma vacina que é a vacina do Zé Gotinha, não é? Que é aquela Não, gotinha. exatamente, mas veja bem, existe uma outra estratégia de vacinação para polio. Não é só mais o Zé Gotinha, que era que eu acho que o Zé Gotinha tem que voltar, né, com Tem que força, né, de voltar, porque uma forma. a criança entende Exatamente, o Zé Gotinha como uma pessoa, exatamente, um ser querido. Eu exatamente, adoro o Zé Gotinha até hoje, exatamente. porque eu sou criança da geração dos anos É isso aí. 80. Mas então, só para pontuar aqui, a vacinação contra a polio, ela começa com uma vacina inativada, que ela começa com 2, 4 e 6 meses, que você faz de uma forma inativada,
e depois de um ano você pode fazer a gotinha, tá? Existem algumas tendências para frente a gente não fazer mais gotinha, mas por enquanto a gente ainda faz a gotinha aqui no Brasil. É o esquema do Zé Gotinha, né? Só para poder se localizar o que significa isso na história do mundo, a primeira vacina de pólio, né, que a gente teve foi do Salk, que é essa inativada com algumas diferenças, tá? Uhum. Ela é de 1955, tá? E por uma dificuldade estratégica e outras coisas mais, acabou que o Sabin criou a vacina do Zé Gotinha, né? Vacina de vírus vivo atenuado, a vacina da gotinha. E isso aí realmente mudou o panorama da polio, né, no momento. Então, a gente conseguiu vacinação de uma forma muito prática, muito fácil. Você ir em todos os lugares com a gotinha, sem dificuldade para aplicação, e a gente está precisando retornar com isso, entendeu? E o Sabin é uma pessoa tão especial que ele abriu mão da parte financeira, ele não abriu mão da patente da vacina. Não, eu falei assim, eu fico feliz de ver as crianças sem a doença. Então, o mundo inteiro pôde vacinar. Países que não tinham a condição econômica de comprar a vacina, porque isso envolve royalties, né? Sim. Ele abriu mão desses royalties. Então, assim, você quer ver o que significou o Sabin para a história do mundo das vacinas. Então, hoje, a gente tem um esquema um pouco diferente de vacinação. A gente começa com uma vacina inativada e depois acaba fazendo a gotinha. Mas a vacina contra a polio vai ficar sempre marcada como a vacina da gotinha, entendeu? Mas a gente tem, infelizmente, nós não temos problema só com a polio, né? A gente tem problema com todas as vacinas. Então, assim, o calendário de vacinação ele está com problema, não é só com a polio. É com a polio, é a vacina contra o pneumococo, é a vacina contra o rotavírus, é a vacina contra a cachumba, é a vacina contra a sarampo, contra a catapora. Infelizmente, a gente não tem cobertura adequada para nenhuma vacina no Brasil, infelizmente. Agora, a gente está chegando no final do programa e aí acho que a sua fala anterior, mesmo sem saber que estava chegando no final, ela é muito importante. Temos um problema real de vacinação e como é que quem está assistindo a gente, que entenda a importância das vacinas, o que deve fazer? O nosso sistema único de saúde ainda está apto para vacinar as crianças de verdade para quem quer? E se não está, a gente pode buscar clínicas de segurança em Petrópolis e no Brasil para poder, entendendo o princípio de que vacina é saúde, acima de tudo? Sim, eu acho que isso aí é uma coisa que envolve não só a mamãe que não leva a criança para vacinar. Eu entendo esse problema no momento de vacinação como um problema da nossa sociedade. Eu acho que todos nós temos que ter uma participação um pouco mais efetiva. Onde é que eu quero chegar com isso? Eu acho que a gente tem que entender as coisas mudaram. A gente precisa entender o que se passa na cabeça das pessoas. A educação continuada não pode parar. A informação a boa informação ela não pode parar em sites ou em emissoras confiáveis que você passe uma informação adequada para as pessoas poderem estar cientes disso. Eu acho que é um misto de problemas que a gente precisa atacar. Eu acho que o nosso sistema público de saúde ele precisa dar uma condição de acesso para as pessoas vacinarem em termos de extensão de horário. Isso é uma ideia. Eu acho que você tem que ter uma extensão de horário que comece um pouco mais cedo e acabe um pouco mais tarde. Na hora do almoço, que é a hora que às vezes a mamãe ou o papai tem para levar, tem que estar disponível o profissional para vacinar. Perfeito. Eu acho que a gente tem que dar uma estendida no horário, não acabar às 4 da tarde, esse horário tem que ser estendido para 8, ou se for o caso, até às 10 horas. São estratégias que a gente tem que estudar e tem que ser pensadas. Eu acho que a vacinação no sábado, ou no domingo no shopping, ou na pracinha, eu acho que alguma coisa nós precisamos fazer. Então, isso é uma estratégia. Eu acho que a estratégia da educação continuada, eu acho que é importante. Eu acho que a mídia tem um papel fundamental, isso que nós estamos fazendo aqui é muito importante. Eu Sim. acho que existe uma importância muito grande da mídia de uma forma em geral, tanto escrita, falada, televisada, enfim, de uma forma em geral, ela precisa participar disso. A orientação da mãe, a orientação do pai, a informação, o colega pediatra que está no consultório, ele passar uma informação adequada para a família, orientar, analisar a caderneta de vacinação e essa caderneta explicar para a família a vacina que está atrasada, compreender o que aconteceu, entender o que a mãe fala, não é ficar dando esporro em mãe e pai, porque isso não vai ajudar. Eu acho que a gente tem que trabalhar de uma forma
educacional. Uma outra ferramenta que eu acho fundamental é a escola entrar nessa situação, porque a escola ela recebe um número absurdo de crianças todo dia e essa caderneta de vacinação tem que ser avaliada na escola. E se a criança está com a caderneta atrasada, tem que chamar a família, chamar, acolher essa família, entender o porquê que essa família não levou a criança para vacinar, entender, explicar e orientar. Eu penso até que as campanhas de vacina deveriam ser estendidas para dentro do ambiente escolar, para você poder aumentar essa procura, tentar aumentar essa cobertura. Ou a sociedade como um todo, ela se engaja nisso, é o seu vizinho, você fala, poxa, você já levou seu filho para vacinar, o que está acontecendo? Eu acho que é um problema da sociedade. Sim. A sociedade, como um todo, ela tem que participar. A gente chegar e achar, poxa, a mãe não levou, a gente tem que entender, de repente ela teve algum problema, alguma coisa, enfim. A gente tem que acolher essa pessoa, a gente tem que entender, a gente tem que educar, a gente tem que oferecer, a gente tem que dar oportunidade para a pessoa vacinar. A gente não pode perder, não ter oportunidades perdidas. Por exemplo, a pessoa vai no posto para fazer uma vacina, chega lá, a vacina está em falta. Ou chega lá, não tem, ou chega lá, não, hoje você não pode fazer essa. Enfim, o profissional tem que estar bem trabalhado, bem orientado para poder fazer a vacina e, se for o caso, mais de duas, se for o caso, três, quatro, não tem nenhum problema fazer isso. E para você poder botar essas cadernetas em dia. A gente não pode perder essa oportunidade, porque a pessoa que chega numa rede pública, por exemplo, ela vai ter que gastar o dinheiro da passagem, chega lá, não consegue fazer a vacina, ou pede para voltar outro dia, isso envolve custo. Então, esse tipo de trabalho também é importante. Na verdade, é o que eu digo. Eu penso da seguinte maneira: a sociedade ela tem que se enganjar nesse problema. É um problema que a todas, porque isso é um problema que vai repercutir na sociedade. Então, a nossa sociedade ela tem que se interar, ela tem que se enganjar para poder resolver esse problema. Essa é a minha opinião. Não é uma coisa estanque da mãe que não leva o filho para fazer a vacina. A gente tem que entender tudo isso, o É um motivo, processo de explicar, sociedade. exatamente, explicar, porque às vezes tem conceitos que ela tem enraizados nela que você precisa tentar desmistificar. Não adianta a gente tentar falar, não quero fazer vacina, então tá bom. Não, a gente tem que tentar entender, tem que conversar, tem que tentar explicar. É a única saída, eu não vejo outra. Entendeu? É a conversa, é a conversa. Perfeito. De uma forma em geral. Muitíssimo agradecida, foi um imenso prazer. E lembrando, né, carteira de vacinação em dia não é só para criança. Adulto também tem vacina para tomar e não é só a vacina do Covid. Para você aí de casa saber, eu andei atualizando a minha carteira de vacinação e tomei um monte de vacina e tenho uma para tomar na próxima semana, que já está anotada na agenda, que é a segunda ou terceira dose de alguma, que de cabeça eu não me lembro, mas eu sei que está anotadinho, bonitinho, e eu vou levar minha carteira de vacinação. Muito obrigada, doutor Roberto, foi um imenso prazer conversar com o senhor. Finaliza para a gente voltar em breve para falar mais de vacina. Eu quero agradecer, na verdade, foi perfeita a sua colocação agora no final. A vacina não é só para criança, a vacina é para criança, é para o adolescente, é para o adulto, é para o idoso. Existe caderneta para todas as faixas etárias. Tá? As vacinas estão sempre disponíveis na rede pública, com seu calendário da rede pública, e também na rede privada, que também tem o seu calendário com outras vacinas. Eu acho que é importante a gente lembrar uma coisa que a gente acabou não falando aqui, que no dia 24 de outubro foi celebrado o Dia Mundial da Poliomielite, de combate à poliomielite. E a gente tem que usar essa data para a gente continuar incentivando mesmo as pessoas a fazerem a vacina. Não só a polio, mas é a polio, é a pneumo, é a rotavírus, é a meningocócica, é a vacina contra o sarampo, que a gente também teve esse problema absurdo do sarampo introduzido no Brasil. É o HPV do adolescente, que a gente não pode deixar de fazer, tanto no adolescente quanto nas mulheres mais velhas. O HPV é uma doença que mata 15 mil mulheres por ano no Brasil, então é uma doença que a gente precisa estar sempre o HPV tem que estar sempre sendo falado, a gente tem uma vacina que protege contra câncer, só para a gente poder entender o que significa isso. É uma vacina contra o câncer. Eu acho que o que você falou é perfeito, a vacinação não é só para criança, é para todas as faixas etárias. Não é, não. Aqui em casa a gente junta o povo e vai tomar vacina porque está na época. Exatamente. E essa é a mensagem que eu gostaria de passar para as pessoas que estão aqui assistindo a gente. Agradecer muito o convite. Obrigada, Estou sempre à disposição.
E para falar de vacina é um assunto que a gente sempre gosta, né? E assim, é um assunto que me agrada muito. E eu estou aqui para o que você precisar. Um Obrigada de abraço. Muito verdade, bom. doutor. Obrigada a você de casa que ficou com a gente. A gente volta em breve com um novo programa Trabalhador em Foco. Um abraço grande e até lá. Tchau, tchau.